Salmo 89, comentário bíblico expositivo, Warren W. Se o autor deste salmo é o sábio Etan, do reino de Salomão, 1 Reis 4:31, então os versículos 39 a 45 descrevem a invasão de Sisaque e do exército egípcio, relatada em 1 Crônicas capítulo 12, que ocorreu durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Porém, essa invasão não representou o fim da dinastia davídica, o maior tema deste salmo. Ainda assim, a invasão de Judá pelos babilônios e o cativeiro do povo de Deus nessa terra estrangeira foram o fim da dinastia de Davi, de modo que este salmo pode ter sido escrito depois dessa crise por um Etan desconhecido. O jovem rei Joaquim já havia sido levantado para o exílio na Babilônia, e seu tio Zedequias havia sido colocado no trono em seu lugar, segundo Reis capítulo 24. Jeremias anunciara que nenhum dos filhos de Joaquim sentaria no trono de Davi. Jeremias 22, do 24 ao 29. O que é feito, então, da aliança da qual Deus prometeu a Davi que seu trono seria eterno? Versículo 3, 28, 34, 39 e 2 Samuel capítulo 7. Jeová não cumpriu sua promessa? A fidelidade do Senhor é o tema principal deste salmo. Versículo 1, 2, 5, 8, 14, 33 e 49. É evidente que o cumprimento final nas grandes promessas de Deus a Davi deu-se em Jesus Cristo, o filho de Davi. Lucas 1, do 26 a 38, Lucas 1, 26 a 38, Lucas 1, do 68 a 79. O Salmo oferece 4 garantias da fidelidade do Senhor. Primeiro, Deus é fiel em seu caráter. Louvem-no. Salmos 89, do 1 ao 18. O Salmo começa com um tom alegre de adoração e com louvores ao Senhor da parte do salmista. Versículo 1 ao 4. No céu, versículos 5 ao 8. E na terra, versículo 9 ao 13. Especialmente do povo de Israel, versículo 14 ao 18. Que se regozijam no Senhor o dia todo, versículo 16. O salmista canta, versículo 1. Os anjos louvam, versículo 5. E até as montanhas entoam cânticos de júbilo, versículo 12. Etan louva a fidelidade do caráter de Deus, versículo 1 e versículo 2. E sua aliança, versículo 3 e versículo 4, sobre a qual diz várias coisas, versículo 3, 28, 34, 39. Etan escreveu seu louvor e sua oração, pois desejava instruir e encorajar as gerações vindouras. Salmo 78, 1 ao 8. Deus prometeu a Davi que sua dinastia e seu trono permaneceriam para sempre. Versículo 28, 29, 35, 36, 49, 2 Samuel 7, 13. Mas as gerações futuras do povo de Israel não teriam rei algum, muito menos da linhagem de Davi. Etan desejava que soubessem que a misericórdia de Deus, benignidade, continua firme em seus fundamentos. Versículo 2. Apesar de a cidade e o templo terem sido destruídos e a coroa de Davi ter sido lançada por terra, versículo 39, versículo 44, Deus ainda está assentado em seu trono, versículo 14. E a linhagem de Davi, posteridade, permanecerá em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 4, versículo 29, 36, 37. Hebreus 1:8.
Hebreus 5, 6, Hebreus 7, 28, Hebreus 10, 12, Hebreus 13, 8, 21, Apocalipse 11, 15. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Misericórdias, versículo 1. Jamais falharão. Isaías 55, 3. Atos 13, 34. Deus não havia desamparado o seu servo Davi. Versículo 3, 20, 39. 2 Samuel 7, 5, 8, 20, 21. Do 25 ao 29. O céu é um lugar de adoração e os anjos louvam ao Senhor por seus atributos gloriosos. Versículos 5 a 8. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Pois não há Deus como ele. Êxodo 15, 11. Mas a terra também toma parte nesse cântico. Até as ondas do mar poderosas obedecem ao Senhor e o louvam. O mar agitado é uma imagem das nações. Salmos 93, 3. Isaías 17, 12, 13. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 17, 15. De modo que Etã menciona a vitória de Deus sobre o Egito. Raabe, Salmos 87, 4. Isaías 51, 9. A dispersão dos inimigos de Deus, versículo 10, traz à memória Números, capítulo 10, versículo 35. Hermon é uma montanha imponente no extremo norte, próxima a Damasco. E Tabor é um monte bem menor, a cerca de 80 quilômetros do Hermon. Como Isaías, séculos antes, Isaías 55, 12. Etã ouve as montanhas cantando louvores a Deus. Se há um povo na terra que tem todo o direito de louvar ao Senhor, é a nação de Israel. Povo escolhido por Deus, tinha uma terra santa que Deus havia lhes dado, uma dinastia real escolhida por Deus, e a luz das santas leis para guiar seus passos no caminho do Senhor. Tinha um sacerdote sagrado para servi-lo e abençoá-lo, versículo 15. Número 6, 24 a 26. Homens que tocavam as trombetas para indicar os dias santos e festas especiais. Os vivas de júbilo, Salmos 81, 1. No versículo 18, a expressão nosso escudo é uma referência ao rei, Salmo 84, 9, que, agora, se encontra no cativeiro. Em várias sinagogas de hoje, os versículos 15 a 18 são recitados no Ano Novo Judaico depois do toque do shofar. Segundo, Deus é fiel em sua aliança, confie nele. Salmos 89, do 19 ao 29. Do versículo 19 ao 17, ao 37. Do versículo 19 ao 37. Quem fala é o Senhor. E ele nos lembra do que fez por Davi. É bem provável que o salmista estivesse se perguntando: se o Senhor fez tantas coisas por Davi, por que rompeu sua aliança e nos rejeitou? Qual foi a visão e a quem foi concedida? Deus deu a Samuel a mensagem de que Davi seria o sucessor de Saul. 1 Samuel 13, do 13 ao 15. E 1 Samuel 16, do 1 ao 13. E a Natã transmitiu a mensagem de que Davi não construiria o templo, mas teria um trono para sempre e uma casa, família, dedicada, edificada sobre o Senhor. 2 Samuel 7, do 1 ao 17. É possível que o Senhor tenha dirigido Etã de modo a repetir essa informação vital, pois era algo que as gerações depois do exílio precisavam saber. Israel possuía um ministério extremamente importante a cumprir na vinda do Messias ao mundo.
e ele viria pela família de Davi. É interessante consultar 2 Samuel 7, do 1 ao 17, pois os versículos 19 a 29 deste salmo são um resumo das promessas de Deus a Davi. No ato soberano de sua graça, o Senhor escolheu Davi para ser o rei de Israel. Versículo 19 e versículo 20. Saul, membro da tribo de Benjamim e primeiro rei de Israel, não deveria estabelecer uma dinastia, pois não era da tribo real de Judá. Gênesis 49, 10. Davi havia demonstrado seu caráter ao Senhor, mesmo antes de entrar no cenário histórico e de matar Golias. 1 Samuel 17, do 32 ao 37. Havia sido fiel no pouco, e Deus o estava promovendo a coisas maiores. Mateus 25, 21. O Senhor que escolheu Davi também o preparou para lutar, comandar o exército e construir o reino. Versículo 21 ao 23. Ainda em sua juventude, Davi tornou-se conhecido por sua bravura e habilidade militar. O Senhor exaltou Davi, pois foi um homem humilde que não se promoveu. Versículo 24 ao 27. De fato, Deus o ajudou a expandir as fronteiras do reino, que se estenderam do mar Mediterrâneo a oeste até o rio Tigre e Eufrates a leste. Êxodo 23, 31. O sucesso de Davi pode ser atribuído exclusivamente a seu relacionamento íntimo com o Senhor e a seu desejo de exaltar somente a Deus. Versículo 26. Davi era o 8º filho da família de Jessé. 1 Samuel 16, 13. Mas Deus fez dele o primogênito, o filho honrado que recebeu a maior herança de todas. Jesus Cristo, filho ainda maior que Davi, é chamado de primogênito. Romanos 8, 29, Colossenses 1, 15, 18, Hebreus 1, 6 e Apocalipse 1, 5. Se Davi foi o maior, o mais elevado entre os reis da terra, versículo 27, então foi o rei dos reis, como nosso Salvador. Apocalipse 17, 14 e Apocalipse 19, 16. Por fim, o Senhor estabeleceu Davi e prometeu um trono e uma dinastia para sempre. Versículo 4. 2 Samuel 7, 13, 16. 2 Samuel 7, do 24 ao 26. 2 Samuel 7, 29 e 31. Promessa que se cumpre em Jesus Cristo. Terceiro, Deus é fiel em sua disciplina. Mais uma vez, Etan se depara com a questão: se Deus fez tanto por Davi, por que seu trono e coroa caíram em derrota e desgraça? A resposta: porque os termos da aliança declaram que o mesmo Senhor que abençoa os obedientes também disciplina os desobedientes. O princípio que se aplicava somente aos sucessores de Davi no trono. Versículos 30 ao 37, 2 Samuel 7, do 12 ao 15. Mas em termos coletivos, a nação de Israel, Deuteronômio 28. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 12. Hebreus 12, do 3 ao 11. Em decorrência de sua desobediência e obstinação, muitos reis de Judá foram disciplinados pelo Senhor, mas em momento algum Deus quebrou suas promessas a Davi. A testemunha
No versículo 37, é provavelmente o próprio Senhor, mas a constância dos corpos celestes também é uma testemunha da fidelidade das promessas do Senhor. Gênesis 8, 20 ao 22, Jeremias 31, 35, 36, Jeremias 33, do 19 ao 26. Etã diz ao Senhor o que ele fez ao rei ungido de Judá, descendente de Davi. O Senhor está virado com os reis por causa de seus pecados, especialmente de sua idolatria, versículo 38. De modo que permitiu que os babilônios invadissem e devastassem a terra, destruíssem Jerusalém e queimassem o templo, versículos 40 a 41. Para Etã, na verdade o Senhor estava ajudando o inimigo, versículos 42 e 43. Porém, a glória havia partido outra vez do templo. Versículos 44. 1 Samuel 4, 21 e 22. Ezequiel 8, do 1 ao 4. Ezequiel 9, 3. Ezequiel 10, 4. 18. Ezequiel 11, 22, 23. Porque os líderes haviam dado as costas para o Senhor e se voltado para os ídolos. Ao que parece, o versículo 45 aplica-se especificamente ao rei Joaquim, que subiu ao trono com 18 anos de idade e reinou durante 3 meses e 10 dias. 2 Crônicas 36, 9. Passando os 37 anos seguintes no cativeiro da Babilônia. Quarto, a fidelidade de Deus não termina. Esperem nele. Salmos 89, do 46 ao 52. Etã olha para o futuro, versículos 46 ao 48, e faz uma pergunta difícil: até quando, Senhor? Para outras referências, Salmo 6, 3. Sem dúvida, ele sabia da profecia de Jeremias, segundo a qual o povo passaria 70 anos no exílio, sofrendo, e então teria a permissão de voltar para sua terra. Jeremias 25, do 1 ao 14, Jeremias 29, do 4 ao 14. Quando estamos no meio da tempestade, nosso maior desejo é que Deus nos livre o mais rápido possível. Para Etã, tudo parecia fútil. A vida é curta, as pessoas vão morrer e o povo de Deus teve de passar seus dias no exílio. Em seguida, Etã olha para trás, versículo 49, e pergunta o que havia acontecido com a grande misericórdia, tuas benignidades, que Deus havia demonstrado a Davi. Porém, o amor de Deus não mudou antes. O amor de Judá pelo Senhor é que havia desvanecido. Como qualquer bom pai, Deus mostra seu amor a seus filhos, abençoando sua obediência, ou disciplinando-os por sua desobediência, mas tanto num caso quanto no outro, manifestando seu amor. Por fim, Etã olha a seu redor e sente como o povo de Israel foi terrivelmente envergonhado diante de seus inimigos. Versículo 50 e versículo 51. O rei de Judá não passa de um prisioneiro qualquer, numa cidade estrangeira. Certamente os babilônios exibiram Joaquim sem qualquer pudor, como prova viva de que os deuses da Babilônia eram poderosos do que o Deus de Judá. Os babilônios devem ter se divertido ao acompanhar o desfile e a zombar dos cativos de Judá, especialmente do rei ungido. O versículo 52, que não faz parte do salmo original, é a conclusão do livro 3 de Salmos. Salmo 41, 13 e Salmo 72, do 18 ao 19. Porém, expressa uma grande verdade.
por mais que soframos em função dos pecados de outros, e por mais que fiquemos perplexos com a maneira como Deus opera providencialmente no mundo, ainda devemos ser capazes de dizer pela fé: louvado seja o Senhor. Aleluia. Nossos companheiros de sofrimento devem responder amém e amém. Que assim seja. Este é o caminho da confiança, o caminho da fé, na fidelidade do Senhor.